versículo número 5. Mateus capítulo 8, começamos no versículo número 5. Um centurião demonstra fé. 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia! Amém. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Aleluia! Amém. O que transforma a sua vida não é o tempo que você leva na igreja. O que transforma a sua vida não é a posição, o nome que você tem na igreja. Está entendendo isso? Amém. O que transforma a vida de um cristão, o que transforma a vida de uma pessoa diante de Deus na igreja, não é o tempo que ele tem na igreja. Tenho 20 anos na igreja, tenho 10 anos na igreja, nós iniciamos com essa igreja. Não é isso que transforma a sua vida. O que transforma a sua vida não é a posição que você ocupa na igreja. Sou evangelista, sou diácono, sou pastor, sou profeta. Não é isso que transforma a sua vida. O que transforma a vida de uma pessoa é a fé que ele aplica diante de Deus. Está entendendo isso? Amém. Estamos ouvindo aqui um centurião que foi até Jesus para pedir que Jesus curasse o seu servo que estava doente. Esse servo que estava doente não estava naquele lugar, estava em casa. O centurião deslocou-se de sua casa, foi ao encontro de Jesus e pediu que Jesus curasse o seu servo. Jesus não negou. Tudo bem, vamos. Mas depois ele disse: não se preocupe, Senhor. Não sou digno de receber debaixo do meu teto. Diz simplesmente uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Amém. Aquela expressão daquele centurião foi uma expressão de fé, de alguém que acreditava que Jesus Cristo tinha poder de curar. Jesus, quando ouviu aquilo, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado e disse às pessoas que vinham com ele, disse: nunca vi tamanha fé, mesmo em Israel. Aleluia. Amém. E disse mais: nos últimos dias virão pessoas do Oriente, pessoas de longe, e sentarão com Abraão, Isaque e Israel na mesa. Mas os súditos do reino, os filhos do reino, estarão fora, onde há choro e ranger de dentes. O que Jesus estava a dizer aqui? Jesus estava a dizer simplesmente que a fé daquele centurião passou a fé dos judeus, ultrapassou a fé daqueles que estão na igreja. Porque aquele centurião era um romano, não era judeu. Era uma pessoa de fora. Era uma pessoa considerada gentio. Pessoas que não estavam contempladas na graça. Está entendendo isso? Amém. Mas, quando ele foi até Jesus Cristo, foi lá com fé. Que o poder de Deus é chamado pela fé. O poder que cura, o poder que liberta, o poder que abençoa, não repara para a sua cara, não repara para o nome que você carrega na igreja, não repara para o tempo que você está na igreja.
o poder de Deus simplesmente repara a fé que está no seu coração. O livro de João, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Só a fé é que agrada a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que para uma pessoa receber algo de Deus, é preciso que essa pessoa tenha fé. Aleluia. Amém. Todos entenderam isso em nome de Jesus? Amém. Por quê? Temos muitas pessoas que estão na igreja já há algum tempo. Temos muitas pessoas que até se esforçam na igreja em certas atividades. Mas a maior parte dessas pessoas vivem frustrados. Vivem tristes. Vivem desapontados. Por quê? Não está a ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Está entendendo isso? Amém. É possível você estar na igreja por muitos anos. É possível você até ser amigo do pastor, mas não ser curado, não ser abençoado, não ver o poder de Deus. Amém. O poder de Deus manifesta aonde há fé. Deixa eu entender isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. O que transforma a sua vida. Olha para mim e entenda isso. Entenda essa mensagem, vai transformar a sua vida. O que transforma a sua vida é a fé que você aplica. Hã? Alô, aleluia? Amém. O que transforma a sua vida é a fé que você aplica. Somente fé é que chama o poder de Deus na vida de uma pessoa. Há muitas pessoas que vêm na igreja. Há muitas pessoas que creem, mas não têm fé. Entende isso? Há muitas pessoas que creem, mas não têm fé. O livro de Hebreus diz: vocês creem que Deus existe. Os demônios também creem que Deus existe e tremem. Não é isso? Amém. Diz: vocês creem que Deus existe. Os demônios também creem que Deus existe e tremem. Qual é a diferença então? Os demônios creem que Deus existe, mas eles não obedecem a Deus. Agora, há muitos cristãos também que estão nesse mesmo grupo, que só creem, mas não chegam a fazer, a obedecer. Aleluia. Amém. O que é fé? Fé é a prática da palavra de Deus. A sua crença que está no meu coração é libertada dos seus lábios pela fé. Quando você levanta e faz aquilo que a palavra diz para fazer, aí você está agindo na fé. Está entendendo isso? Amém. Quando você levanta e faz aquilo que Deus disse para você fazer, quando você levanta e vai orar, pedindo aquilo que Deus te prometeu, quando você vive esperando a promessa de Deus na sua vida, você está a viver a fé. Muitas pessoas terminam em ouvir, aplaudir, jubilar, saltar e dançar. Mas são poucos que depois se levantam e vão realizar uma ação concreta daquilo que ouviram, daquilo que aprenderam. Todos entendem isso em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas, muitos irmãos, terminamos de ler a Bíblia, se emocionamos. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Amém, amém. Temos amém bonitos aqui. O programa que diz amém. Isso nós fazemos. Dançamos, celebramos, oh, aleluia. Jubilamos, trememos, rebolamos. Mas depois não movemos nem um dedo para fazer o que nós acreditamos. Amém. Está entendendo isso? Amém. O que transforma a vida de um cristão é levantar e fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Amém.
exemplo muito bonito da mulher de hemorragia. Ela sofreu por 12 anos, está a perceber isso? 12 anos sem hemorragia. Foi aos ricos, não teve a sogra. Gastou tudo que tinha para poder ser curada. Ao invés de melhorar, a Bíblia diz que só piorava. Certa vez, ela foi onde Jesus estava. Havia pensado, ela estando em casa, pensou na mente dela, que se eu tão somente tocar no manto de Jesus Cristo, serei curada. Levantou-se e foi. Porque o que acontece? Em casa dela, ela creu. Esse pensamento é um pensamento de crer. Ela creu que Jesus Cristo cura. Ela creu que Jesus Cristo tem poder. Entendeu bem? Amém. Aceitou isso na mente dela. Mas ela não terminou por ali. Muitos podemos crer. Muitos nós podemos pensar. Muitos nós podemos dizer que isso é possível. Deus é poderoso, está amarrado, não sei o quê. Falamos tudo isso. Mas não levantamos até Jesus. Ela levantou. Foi. Saiu de casa. Foi na multidão onde havia muitas pessoas. Esse é o trabalho de identificar quem é Jesus naquela multidão. Conseguiu ver, Jesus é aquele. E penetrou entre a multidão. Está entendendo isso? E foi tocar o manto de Jesus. Esse é o processo de se levantar, sair de casa, caminhar, entrar na multidão, liga, tocar, chama-se fé em ação. Yes. Aleluia. Chama-se fé em ação. Agora, a minha pergunta é, queridos, se ela tivesse pensado que Jesus, se eu quero no manto dele, ficaria aí, depois de pensar, ela continua deitada na cama, murmurar, lamentar, seria curada? Não. Então, esse é o estado que você se encontra. Isso que você vinha fazendo toda a sua vida. Você é aquele que diz que Deus existe. Você é aquele que diz que Deus é poderoso. Você é aquele que diz que Deus cura. Você é aquele que diz que Deus abençoa. Mas não sente o cheiro da bênção. Nunca vou apalpar a bênção. A sua fé só são palavras. Fé sem obra é... Você está vendo aquele trabalho como você está assim? Fica à vontade. Esse é o estilo. Estou a dizer, eu quero dizer o seguinte. Está vendo assim como está? Você está aqui na igreja há 1000 anos, assim, até quebrar isso. Sem ver nada. Até o dia que você levantar, eu devo fazer aquilo que Deus disse que devo fazer. Eu devo rezar. Leiam bem a Bíblia. Aqueles que foram curados, aqueles que viram a mão de Deus, aqueles que foram abençoados, qual foi a atitude deles? Escuta uma coisa. Já lá no livro de Lucas, no começo de Lucas, Jesus encontra-se com Pedro. Pedro encontra com Pedro numa manhã. Jesus diz a Pedro, peça o seu barco para eu pregar ali. Pedro entrou. Jesus, depois de usar o barco, disse, lance as redes ali no lugar profundo para você pescar. Pedro disse, Senhor, passamos a noite toda ali, não tivemos nada. Amém. Aleluia. Amém. Mas porque o Senhor disse, vou lançar as redes. Vê uma coisa. Pedro tinha uma experiência. Aleluia. Amém. Que a experiência de falência não conseguiu pescar naquela noite toda. Jesus foi indicar o mesmo lugar onde ele encontrou peixe. Foi necessário que Pedro obedecesse a palavra de Jesus. Foi necessário que Pedro agisse na palavra. Se ele tivesse negado aquilo, não teria estado. Aonde não há nada na sua vida, na área onde você já sofreu no casamento, está cansado com seu marido, já sofreu com o hospital, está tomando muita medicação, não está a passar. Deus ordenar. Você deve fazer o que Deus está dizendo. É por meio da ação concreta, da obediência, que nós vemos a manifestação do poder de Deus. Está entendendo isso? Amém. Diga amém forte em nome de Jesus. Amém. Ei, não pode dizer amém você a xingar ou inclinar. Para mim, diga amém forte em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Escuta isso. Aleluia. Amém. Leiam bem a Bíblia. Aquela parte Jesus curou, Jesus curou não sei o que, Jesus restou morto. Leia bem, tem segredos ali. Tem coisas ali que você deve fazer na sua vida. Deus seja adorado para sempre. Amém. Aleluia. Amém. Nesse Mateus capítulo 8, logo no versículo 1, diz que Jesus curou um leproso. A Bíblia diz que aquele leproso, quando viu Jesus, correu diante dele, ajoelhou e adorou. E disse: Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus disse: eu quero também. Seja curado. O leproso foi curado. Veja uma coisa que ele fez, esse leproso. Foi o único nessa multidão aqui. Deixa ler de novo aqui. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. O leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Aleluia! Amém. Quando Jesus desceu do monte, quando chegou naquele lugar, havia muita multidão que seguia. São muitas pessoas que viviam. Mas dentre esses todos, houve um leproso que seguiu Jesus de uma maneira diferente. Que foi até diante de Jesus, ajoelhou e começou a lhe adorar. Oh, aleluia! Está entendendo isso? Esse homem fez algo extraordinário. Fez algo de vergonha para os olhos humanos. Diante de muita gente, ele ajoelhou. Ajoelhou. E adorou. Pessoas viram, mas esse é o que é isso? Aleluia! Amém! E Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero. Seja purificado. O que Jesus viu naquela pessoa? Jesus viu fé. Amém. Aleluia! Amém. Jesus viu o quê? Fé. Será que vai envelhecer? Vai começar a falar mal dos outros? Vai falar mal dos pastores? Vai falar mal do próprio Deus? Só porque você é preguiçoso? Você não quer sair da zona de conforto? Você não quer queimar com o sol? Você não quer passar vergonha? Você não quer se expor? O que disse o Bartimeu? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você é barulho. Você cala. Ele continuou clamando com alta voz. Ele ia a sua oração. Mas ele teve que explodir aquele crente para transformar-se em fé. Quando ele gritava, estava a aplicar a sua fé para chamar a atenção de Deus. Amém. A minha pergunta é: o que você diz que está doente? Você diz que está pobre? Você diz que está amaldiçoado? Minha pergunta é: o que você já fez para estar livre disso? O que você fez para Deus olhar para ti? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Está falando de um senhor grande, rico, famoso, chefe dos publicanos. Subiu na árvore, na estrada, numa feira brava. Estava ao longo da estrada. Senhor crescido, baixinho, forte, gordinho, está entendendo isso? Amém. Conhecido na zona. Que esse é um curto. Esse que tem muito dinheiro. Esse não sei o quê. Quando quis Jesus do Nazaré, ele esqueceu que é chefe, esqueceu que é rico, esqueceu que é famoso, esqueceu tudo aquilo. Foi subir na árvore. Ei, você não acabou de subir na árvore. Você. Amém. Mas um senhor grande subiu na árvore. A curiosidade que ele teve para ver Jesus superou tudo. E o que aconteceu? Vocês acham porque Jesus viu, disse: Zaqueu, chamou, não perguntou, não. Diz: Zaqueu, deixa eu vou comer na tua casa. Por que Jesus disse isso? Acha que é sorte? Aleluia! Amém. Não é sorte. O poder de Deus, ele é chamado pela fé. Amém. Aonde há fé, o poder de Deus vibra. Glória. Nossa fé é simplesmente crença. Sentado no banco, gritar ali amém, gritar amém. Saímos daqui para casa, vivemos do mesmo jeito que o mundo vive. Escuta uma coisa. Nós passamos uma vez para vir para aqui, estávamos para o pastor Ângelo, que está incomodado. E
pregar hoje. E nesse momento aquele que já está no altar está a pregar. Está a dizer, meus pulmões estão a doer, não consigo escrever, estou a sentir formigueiro nos pés, nas mãos. Está difícil. Quando falei com ele, estava abatido. Entender isso? Hoje é o único pastor que tínhamos disponível para pregar. Ele ligou-me, está bom, ok, depois vou ligar. Orei, e vontade de ligar. Orei com ele para a cura. Continuei de orar, eu não comentei com os pastores. Fomos matar a bicha aí. O pastor Valdo estava orando com o pastor Ângelo? Sim. Ok, vamos dia que eu ia pregar, está começar a se sentir bom, não sei o que. O pastor Joaquim disse, então ele vai conseguir ir pregar? O pastor Joaquim disse que ele vai conseguir pregar. E eu comecei a rir. Comecei a rir muito. Por causa de quê? Porque se eu colaborasse com... não sei, acho que vai dar certo. Ia anular toda aquela minha oração. Aleluia. Amém. Qual é a mensagem aqui? A mensagem é, para Deus, nada. Absolutamente nada. É impossível. Está entendendo isso? Amém. Para Deus, nada. Absolutamente nada. É impossível. Escuta isso. Tudo é possível ao que crê. Não basta querer. Não basta crer. Você deve levantar, viver uma vida proporcional à sua crença. Amém. Está entendendo isso? Amém. O que você deve fazer dia a dia deve refletir a sua fé. O homem de Deus, o filho de Deus, o cristão, não deve se confundir na multidão que está a murmurar. Está entendendo isso? Mulheres negociantes, homens negociantes. Há momentos que as pessoas dizem, isto está difícil, esse dia está mal, esse dia não há momento, esse dia o dinheiro está complicado. Você que é Deus não pode entrar naquele grupo, sentar também, começar a conversar e dizer, isto está mal, está complicado. Você está a se confundir com a multidão. Você tem Deus que gera fontes de lugares secos. Você tem Deus que abre caminho aonde não há. Você tem Deus que anda sobre as águas. Você tem Deus que te deu poder para dar escorpião, serpente e todo o poder do inimigo. Você tem Deus que deu visão aos cegos. Você tem Deus que multiplicou 2 peixes e 5 pães. Agora, por que Deus tem que chorar com os outros? O problema do cristão não se conhece. Este é o problema. Você pensa que é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Você é pessoa de Deus. Amém. Está entendendo aqui? Amém. Aleluia. Amém. O que é fé? Fé é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não se veem. Não é isso? Amém. Uma simples explicação. Essa é complicada. Vocês temos que estudar. Vamos deixar essa aqui. Nós não estudamos. Fé é crer que Deus existe. Fé é crer que Deus cura. Está entendendo isso? Amém. Quem tem fé espera a promessa de Deus. Está entendendo isso? Amém. É simplesmente confiar em Deus. Então, a verdadeira fé encontra sua alegria, sua esperança na palavra de Deus. Para quem tem fé, o que Deus falou é verdadeiro, o que Deus falou vai acontecer. Quem tem fé não é controlado por aquilo que está a acontecer à sua volta. Amém. Todos entendem isso em nome de Jesus? Amém. Quem tem fé não é controlado pelas notícias. Quem tem fé não é controlado pela temperatura. Quem tem fé anda sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas? É andar sobre os problemas. Amém. Você até pode ter problemas na família. Você até pode ter problemas no trabalho, no negócio. Mas quem tem fé, se você tem fé, você vai conseguir ultrapassar estes problemas pela fé. Pisar escorpião, pisar serpente e poder do inimigo não está a dizer que você não vai ficar doente. Você até pode ficar doente,
Você até pode ser diagnosticado HIV/SIDA. Você até pode ser diagnosticado diabetes, câncer, essas doenças todas. Você não é intocável. Mas a diferença que você tem do mundo é de que você vai vencer tudo isso. Amém. Não sei se alguém está entendendo esse nome. Não está a dizer que você não vai sentir fome. Você não vai ter necessidades. Você vai ter essas necessidades. Mas a diferença é que você tem um Deus que está do seu lado. Você é um Deus que te apoia. Você tem um Deus que está contigo no fogo, está contigo nas águas, está contigo até no vale da morte. Aleluia. E ele disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém. Então, o Filho de Deus não murmura. O Filho de Deus não lamenta. O Filho de Deus não chora, mesmo sentindo dor. Mesmo perante a situação crítica. O Filho de Deus ainda tem esperança. Aleluia. Amém. Não quero falar muita coisa. Minha preocupação é se você está entendendo o que eu estou a dizer aqui. Amém. O que transforma a sua vida é a fé que você aplica. Amém. Amém. Recorda daquela prostituta que foi diante de Jesus Cristo com óleo caro, com perfume caro, recordam-se? Lembra-se que ela era prostituta conhecida na zona. Que essa é Hure. Está entendendo isso? Amém. Ela era conhecida. Existem prostitutas conhecidas. Agora, eu vou te falar uma coisa simples. Não importa a fama que você tem. Você ter fama de bêbado, fama de suruco, fama de bandido, fama de ladrão, fama de adúltero, fama de prostituta, fama não sei de quê. O que transforma a sua vida é a fé que você aplica. Aquela mulher cheirando prostituição, com cara de prostituta, que os discípulos sabiam. Há um que disse, se és todo sofresse para tocar. Aleluia! Aquela mulher foi diante de Jesus, prostrou diante dele, chorou com seus cabelos, os cabelos que os homens pegavam. Começou a limpar os pés de Jesus. E um óleo, perfume caro, na cabeça de Jesus Nazaré. Jesus deixou aquilo acontecer por causa de quê? Aquela mulher estava a aplicar a fé. Aquela mulher sabia o estado dela. Ela sabia que era prostituta. Tentou várias vezes, vários anos, abandonar a prostituição. Não conseguiu. Quando ela viu Jesus, viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela disse, só Ele que pode me salvar. Só Ele que pode me transformar. Ela foi para lá. Ela não ficou em casa acreditando nisso, pensando nisso. Ela levantou, foi para lá. Foi, entrou no meio daqueles homens que não lhe queriam ver. No meio daqueles homens que tinham nojo dela. E alguns já haviam dormido com ela. Porque você sabe que é prostituta. Uma porta, né? Aleluia! Esse é o nome de Jesus. Aleluia! Já conheciam. Ela encarou todos. Está entendendo isso? Ela fez o quê? Encarou todos. Foi mesmo assim. Porque o sonho dela era maior que a vergonha. O sonho dela era maior que o medo. Ela via em Jesus a vida. Ela via em Jesus a cidadania. Ela via em Jesus um casamento bonito. Ela via em Jesus a salvação. Por isso, ela venceu toda a barreira. Olha para mim, não pode descansar em nome. Não faz isso, de parte do pescoço. Ela via em Jesus a vida. Por isso foi para lá.